Israel, o único Estado judeu do mundo, está localizado a leste do Mar Mediterrâneo, sendo um ponto central em um dos conflitos mais duradouros e complexos da história moderna, o conflito israelo-palestino. Este conflito se estende por mais de um século, sendo alimentado por uma combinação de fatores históricos, religiosos, políticos e territoriais que envolvem questões profundas de identidade nacional, direitos humanos e a luta pela autodeterminação. A Palestina enfrenta há décadas uma disputa contínua com Israel, principalmente devido à ocupação israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, territórios que, de acordo com as resoluções da ONU, deveriam ser parte de um futuro Estado palestino. O cerne da disputa não se resume apenas ao controle de terras, mas também à soberania de Jerusalém, um ponto de tensão religiosa e política que envolve uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Esse conflito tem se intensificado ao longo dos anos, com períodos de grande violência e confrontos militares, que resultaram em inúmeras vítimas de ambos os lados. Para entender as raízes desse conflito, é necessário voltar no tempo e analisar a história da região desde os seus primórdios, cerca de 3.000 anos atrás. A disputa não é apenas territorial, mas envolve uma questão muito mais ampla de identidade religiosa, cultural e a luta dos dois povos por um lugar legítimo e seguro na terra que ambos consideram sua. Desde a antiguidade, a região foi alvo de invasões e conquistas de diversos povos e impérios, com cada um deixando sua marca e influências sobre o território e sua população. A história do conflito israelo-palestino remonta ao período dos patriarcas bíblicos do povo judeu, Abraão, Isaque e Jacó, que, segundo a tradição judaica, se estabeleceram na região de Canaã, um território que, ao longo do tempo, corresponderia ao atual Israel, Cisjordânia, e partes da Faixa de Gaza, Líbano, Síria e Jordânia. Essa área, mais tarde chamada de Terra de Israel, foi considerada a terra prometida para os judeus, como estabelecido na Bíblia, e serviu como fundamento para a construção do sentimento nacional judaico ao longo dos milênios. A conexão dos judeus com a terra tem sido reiterada em textos religiosos e históricos, tornando-a um ponto crucial nas reivindicações territoriais e espirituais do povo judeu. Por volta de 1000 anos a.C., o rei Saul estabeleceu a monarquia israelita, que mais tarde foi governada por seu sucessor, o rei Davi. Davi fez de Jerusalém a capital de seu reino e seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo em Jerusalém, marcando um período de grande importância na história do judaísmo, além de consolidar a cidade como um símbolo religioso e político. A morte de Salomão, no entanto, deu início a um período de fragmentação, com o reino de Israel dividido em duas partes: o reino do norte, com Samaria como capital, e o reino do sul, com Jerusalém como centro político e religioso. Esse período de unificação e prosperidade foi seguido por séculos de fragmentação e conquistas por outros impérios. A região de Israel passou por diversas conquistas ao longo dos séculos, o que resultou em uma redução significativa da população judaica. Uma das primeiras grandes conquistas foi a dominação romana, que no século I a.C. tomou o controle da região e a rebatizou de Palestina. A tentativa de desconectar o povo judeu da terra que consideravam sagrada foi simbolizada pela mudança de nome do território e pela destruição do segundo templo em Jerusalém em 70 d.C. Durante o domínio romano, o cristianismo, uma seita judaica em seus primeiros dias, cresceu e se expandiu, eventualmente se tornando a religião dominante na região e no Império Romano. No século VII, com a expansão do islamismo, a Palestina caiu sob domínio árabe e o Domo da Rocha foi erguido sobre as ruínas do Segundo Templo, tornando Jerusalém um local sagrado para os muçulmanos.
Essa multiplicidade religiosa e a importância religiosa da cidade para judeus, cristãos e muçulmanos geraria uma série de conflitos nos séculos seguintes, à medida que a terra foi tomada e retoma por diferentes impérios e povos. Durante a Idade Média, os cristãos europeus, perseguidos pelos turcos seljúcidas, lançaram várias cruzadas para tentar retomar Jerusalém. Neste período, muitos judeus foram mortos ou forçados a fugir, enquanto outros faziam peregrinações pela Europa Ocidental, com alguns retornando à Terra Santa, mas em números bem menores. No final do século XVI, o Império Otomano, uma potência islâmica, passou a governar a Terra Santa. Embora o território não fosse oficialmente conhecido como Palestina, o nome foi adotado globalmente para descrever a região. Durante este domínio, muitos judeus na Europa começaram a se engajar no movimento sionista, que visava estabelecer um Estado nacional judeu na Palestina. A motivação para o movimento sionista se intensificou no final do século XIX e início do século XX, devido ao crescente antissemitismo na Europa e ao desejo dos judeus de retornar à sua terra ancestral. Com o início da Primeira Guerra Mundial e o colapso do Império Otomano, a Palestina foi dividida entre as potências imperialistas britânica e francesa. A Grã-Bretanha passou a governar a região sob o mandato britânico e se comprometeu a criar uma pátria nacional para os judeus, conforme estabelecido pela Declaração Balfour de 1917. Esse compromisso gerou conflitos com a população árabe local, que temia a formação de um Estado judeu em suas terras históricas. Com o aumento da imigração judaica, impulsionada pela perseguição na Europa, os confrontos entre judeus e árabes se intensificaram, resultando em episódios de violência, especialmente na década de 1930. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, muitos judeus fugiram para a Palestina, o que gerou ainda mais tensões com os árabes locais. Em 1947, a ONU propôs um plano de partição para dividir a Palestina em 2 estados independentes, um judeu e um árabe, com Jerusalém sendo designada como uma zona internacional. O plano de partição foi rejeitado pelos árabes, que se opuseram à criação de um Estado judeu na região. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência, o que imediatamente provocou a Guerra Árabe-Israelense de 1948. 5 países árabes, incluindo Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano, invadiram Israel, mas após um ano de combates, um cessar-fogo foi alcançado. Israel acabou controlando mais de 2/3 da Palestina histórica, enquanto a Jordânia ocupava Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, e o Egito ficou com a faixa de Gaza. Como resultado desse conflito, mais de 750 mil palestinos foram deslocados, evento que eles chamam de Al-Nakba, a catástrofe, marcando o início de um longo processo de exílio e refugiados. A partir de 1967, o conflito se intensificou ainda mais com a Guerra dos 6 Dias, quando Israel derrotou seus vizinhos árabes e assumiu o controle de territórios como a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza. A ocupação desses territórios gerou novas tensões internacionais, especialmente com o aumento de assentamentos israelenses nessas áreas. A criação de novos assentamentos tem sido vista pela comunidade internacional como ilegal, o que resulta em uma série de condenações contra Israel, embora o país continue a afirmar que esses assentamentos são necessários para garantir a segurança de seu povo. Nos anos seguintes, a luta palestina se organizou de maneira mais estruturada com a criação da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e a intensificação da resistência contra a ocupação israelense. Em 1987, a primeira intifada,
Uma revolta popular palestina contra a ocupação resultou em negociações que levaram nos Acordos de Oslo em 1993, um marco na tentativa de resolver o conflito, com a promessa de uma paz duradoura e a criação de um Estado palestino independente. No entanto, a falta de cumprimento de vários acordos, a expansão dos assentamentos e a persistência da violência levaram a um fracasso das tentativas de paz. O fim do século XX e início do século XXI foram marcados pela Segunda Intifada, um período de escalada de violência, e pela ascensão do Hamas, um grupo militante islâmico que assumiu o controle da faixa de Gaza. A região passou a enfrentar um bloqueio severo imposto por Israel, o que gerou uma crise humanitária crescente e levou a uma série de confrontos armados. Em 2021, o conflito se intensificou ainda mais com a escalada de violência em Jerusalém, especialmente em locais como o bairro de Sheikh Jarrah e a mesquita de Al-Aqsa. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque surpresa em várias cidades de Israel, desencadeando uma nova onda de violência e destruição, com milhares de mortos e feridos. O conflito israelo-palestino continua a ser uma das disputas mais complexas, persistentes e violentas do mundo, com profundas raízes históricas e religiosas que não foram resolvidas até hoje. Embora várias tentativas de paz tenham sido feitas ao longo dos anos, como os Acordos de Oslo e as negociações de Camp David, as questões fundamentais como fronteiras, segurança, o status de Jerusalém, o direito de retorno dos refugiados palestinos e a soberania plena de ambos os povos continuam sem uma solução clara. O futuro da região permanece incerto, com a paz duradoura parecendo uma meta distante em um cenário onde a violência e a desconfiança mútua continuam a marcar a história desse conflito sem fim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. Sua interação é muito importante para nós. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e assim nos ajudar a crescer cada vez mais. A sua presença faz toda a diferença. Agradeço imensamente pela sua atenção e carinho. Nos vemos no próximo vídeo.